Olá, vou mostrar para você o software SDVA Const, que é o software de videoaulas de acupuntura constitucional coreana. É uma técnica baseada nos elementos chineses e nos elementos gregos. Neste material consta a história da medicina tradicional chinesa e a apresentação do profissional, o Yin e o Yang, 5 elementos, introdução aos meridianos e meridiano do coração, do pulmão, pericárdio, intestino delgado e intestino grosso, triplo aquecedor e fígado, baço pâncreas e rim, vesícula biliar e estômago, vasoconcepção e vaso governador. Após isto, nós fazemos a introdução ao estudo da acupuntura constitucional. Aprendemos também a fazer a elaboração do tratamento de cada biótipo com as regras mãe, filho e avô. Após isto, nós estudaremos os biótipos 1 e 2 com aula teórica e prática, e também o 3 e 4 com aula prática e teórica. Aprendemos a identificação dos biótipos com aula prática também e teórica. E para encerrar, nós vamos estudar noções gerais de acupuntura. Aqui fala sobre o software, tá? É uma ferramenta destinada a auxiliar professores, alunos, profissionais e interessados da área da saúde. São 16 videoaulas, tá? Com 5 elementos, como eu já citei, os biótipos, tá? E também ele serve como uma ferramenta, o material didático do futuro curso de acupuntura constitucional coreana, que eu vou ministrar com data pré-determinada, gratuitamente, através da ferramenta do Moodle, que tem na minha página, que você vai ver à direita no site, tá? Está escrito Moodle, ok? Bom, vamos sair daqui e eu vou mostrar para você sobre o material didático. Como eu disse, no software de acupuntura constitucional coreana, o SDVA Const, nós vamos estudar sobre o Yin e o Yang. São aproximadamente 40 minutos falando somente sobre este assunto. Vamos estudar também a lei dos 5 elementos ou 5 movimentos: madeira, fogo, terra, metal e água. Vamos estudar os meridianos. Eu vou adiantar aqui o vídeo para mostrar para você que nós temos a aula prática. Observe aqui, ó, o sistema de meridianos, tá? Os meridianos principais, localização dos pontos. Lembra as distâncias? Estou explicando aqui no software, tá vendo? Tá? Vamos ver mais alguma coisa aqui. As distâncias ainda. Tá vendo? Fala sobre o trajeto do meridiano, olha lá, ó. O trajeto do meridiano. Tá? Vamos ver aqui. Fala sobre o Zang. Olha. Eu estou passando a aula rapidinho para você ter uma noção, tá? Olha lá. Fazendo a localização dos pontos. Tá vendo? Ó. Relacionado ao dermátomo. Tá? Vamos observar. Fala de cada ponto e depois tem a aula prática do meridiano, quer ver? Observe que eu mostro. Ó, estou falando aqui sobre os pontos e mostro então todos os meridianos dessa forma. Observe, você não está ouvindo eu explicar aqui, mas eu estou falando que ele é o C9, é o ponto madeira, é o ponto de tonificação do coração. Agora vai pegar o C8, que é do elemento fogo, tá vendo? Estou explicando, tá? Assim são todos os meridianos principais, para que você aprenda a técnica e aprenda a elaborar então o tratamento no seu paciente, tá? Aqui eu estou falando que ele é C7, ó, ele é terra,
ele é o ponto de sedação, ele é o ponto filho do coração, tá? Então cada ponto desse tem um significado, a distância, lembra que eu mostrei? Então fica bem didático todos os meridianos. Vou mostrar todos os 5 pontos, olha lá, eu dobro o braço, e ali é o ponto C3, é o ponto do coração na água, tá? Então os meridianos está bem explicado, né? Vamos ver o próximo tema. Aqui eu mostro a técnica de tratamento, como que você elabora os pontos baseado nos elementos chineses e nos elementos gregos. Aqui mostrando que o biótipo 1 tem excesso de Yang Qi do pulmão, sinal de mais, e deficiência de Yang Qi do fígado, simbolizado pelo menos. A regra para excesso de Yang é sedar o filho e o avô, e para deficiência de Yang purificar a mãe e o avô. Então, você já entende sobre todos os meridianos principais aqui neste ponto, e você consegue então determinar os pontos com as regras citadas. Eu vou adiantar um pouquinho aqui o vídeo para te mostrar. Ó. Aqui eu já começo então a mostrar o ponto, tá? Porque o pulmão está em excesso. A regra diz que no excesso cede o filho. Quem é o filho do pulmão? O rim. Quem é o filho do metal? A água. Então nós devemos pegar o rim no elemento água. E após isso, eu pego o próprio pulmão, que está com desequilíbrio energético, que ele é do metal, no elemento filho, que é a água, que é o ponto P5. Tá vendo? Então eu mostro todos os pontos com detalhes, tá? Terminei o filho, tá bom? Aí vai fazer o avô. Vamos mostrar o avô. O avô, como que é? O pulmão está no elemento metal. Você tem que sedar também o avô. Quem é o avô do metal? O fogo. Quem é o avô do pulmão? O coração. Então a gente pega o ponto do coração, o ponto C8, no elemento fogo, que é o avô. Mas é o coração que está em desequilíbrio? Não. É o pulmão. Então a gente pega o ponto do pulmão, que é do elemento metal, no elemento avô, que é o pulmão, número 10, e febra também. E assim sucessivamente com todos os outros pontos. Ok? Em todos os biótipos. Após estudar a elaboração de tratamento de cada biótipo, a gente estuda as características físicas, a personalidade, tá? E também nós temos as aulas práticas. Vou mostrar para você no vídeo. Vou passar um pouquinho mais rápido aqui a elaboração de tratamento. Nós estudamos sobre alimentos benéficos e maléficos a cada biótipo, tá? O biótipo 2 a gente estuda. Gostaria de mostrar aqui a aula prática, tá vendo? Ó, ao laser, tá? Em cada ponto. Ok? Isto em todos os biótipos, tá? Eu explico aonde que é o ponto, qual que é a posição do laser. Ou, se você preferir, pode inserir as agulhas também, tá? Vamos ver o outro tema. Nesta aula, você aprende então as técnicas para identificação dos biótipos. O rim teste, vou passar rapidinho aqui para você dar uma olhada, tá? A compatibilidade alimentar, o teste muscular, tá? Os alimentos escolhidos para cada biótipo, nabo, cebola, cenoura, couve, tá? Que eu mostro os alimentos, mostro o ring test, observe eu fazendo o teste no paciente, tá? Existe toda uma técnica para isso, tá? Continuando os métodos aqui eu mostrando o ponto de choque com a técnica do laser, são os pontos mestres, aqui eu estou mostrando o R1, tá? O teste do equilíbrio, observe aqui, ó, ok? Vamos ver, ó. Deixa eu passar aqui, que você vai ver rapidinho. O teste do equilíbrio depois deste ponto aqui. É rapidinho. Olha, aqui eu mostro o
teste do equilíbrio, tem toda uma técnica para isso, uma explicação que você vai aprender com certeza, tá bem? Observe, essa técnica tem 100% de acerto, é a técnica mais precisa da acupuntura constitucional coreana, é o teste do equilíbrio, é o ponto de choque, é o ponto mestre, tá? Aqui eu estou pedindo para o paciente ficar numa postura e a gente observa o equilíbrio dele, estou explicando ali, tá? Vamos passar para frente. Fala da pulsologia constitucional. Eu mostro como que você identifica através dos pulsos, tá? As perguntas, são várias perguntas. Vamos passar rapidinho aqui. Explico sobre o laser dentro da literatura, espectro invisível, visível, tá? A interação da luz, ó. E cada biótipo para você identificar. A Eliana, por exemplo, biótipo 3, deficiência de yang do pulmão, excesso de yang do fígado, seios pequenos, quadril largo, então ela é irritada, guarda mágoa, teimosa, tá bem? Tem todo um estudo que a gente faz para cada biótipo e os pontos que você já estudou em aulas anteriores, ok? Vamos finalizar então agora com o último tema. Nesta última apresentação, nós estudamos sobre as noções gerais da acupuntura, as agulhas filiformes, conservação, vou adiantar aqui, ó, treinamento dos dedos e das mãos, tá? Preparação para o tratamento, seleção das agulhas, postura do paciente, antisepsia, tá? Já falei. Ângulo e profundidade de inserção da agulha, localização dos pontos, o aparecimento da sensação da acupuntura, a aula prática aqui, eu inserindo os pontos na parte posterior do paciente, no meridiano da bexiga. Ali eu explico sobre o TETI, aqui o IG4, tá? Como que você manipula a agulha, como que tonifica, como que seda, posição, profundidade, tudo isso com aula prática, tá? Eu mostro para você aqui, ó, com tranquilidade. Você pode voltar o vídeo quantas vezes você quiser até você entender, tá bem? Vamos adiantar aqui o P5, tá? Tudo com explicação, tudo com didática. Os acidentes na acupuntura, cuidado com desmaio, se acontecer. Agulha retida, agulha dobrada, precauções da acupuntura, contraindicação, tá? E cuidado com o pneumotórax. Você vai pegar o ponto B13, por exemplo, no ponto do paciente, relacionado ao pulmão, que é no meridiano da bexiga. Conforme você inserir a agulha muito profundo, você pode perfurar o pulmão do seu paciente. Então isso é muito grave. Então existe toda uma técnica para que você tenha sucesso no seu tratamento. Muito obrigado e até a próxima.